Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais esse vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 31, o título é Tudo se transforma em classes inferiores e nada se acaba. Eis aí a evolução dos micróbios e dos vírus visíveis e invisíveis. Você consegue o livro físico no www.culturaracional.com.br. A vida de matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim. Das classes em degeneração e transformação para outros estados de vida diferentes, de forma que vinha a extinção do animal racional pelo progresso degenerativo e deformativo e a poluição. Chegaria assim a extinção da classe de animal racional, vinda a extinção dessa civilização pelo progresso da degeneração, porque tudo que se degenera enfraquece, diminui, e com a multiplicação dos seres chegariam à extinção, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Passando então para outras formas de vida, com corpos diferentes em classes inferiores. A transformação da deformação para outro estado inferior de vida, pelo progresso da degeneração. Mas agora não chegarão à extinção do animal para outras classes inferiores, que por evolução da própria natureza acabou a fase animal racional e entrou outra fase natural da natureza, que é a fase racional. Essa fase é de recuperação e salvação do animal racional, para que o animal não chegasse a se extinguir pelo progresso da degeneração. Então chegou a fase racional, para evitar a extinção dessa civilização por meio do progresso da degeneração, poluição, transformação e deformação. Chegando à fase racional para a recuperação e salvação do animal racional, sendo esta fase de preparação racional e desenvolvimento racional, por ser a fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio, para depois de desenvolvidos se ligarem ao mundo racional. E não se ligar ao mundo racional, entre em contato com seus irmãos, que são os racionais, puros, limpos e perfeitos. Então de lá receberá toda a orientação racional, por estar ligado ao mundo racional, e racionalmente viver na vida da matéria, como um ser consciente, equilibrado racionalmente, e por viver racionalmente no estado de consciência perfeita racional, começa tudo a dar certo na vida de todos, por estarem no estado de consciência racional. E assim viverão até a máquina deixar de funcionar. Por estar ligado no mundo racional, passa a viver no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem, por serem seres de origem racional. Essa ligação é feita através da energia racional, a energia verdadeira dos seres de origem racional, como assim o animal é de origem racional, e por isso trata-se animais racionais, por terem o raciocínio, que estava paralisado, esperando chegar à época do seu desenvolvimento. Então aí passando só a funcionar o raciocínio, o pensamento não. O pensamento é da outra fase que terminou, da fase do animal racional. Então a fase do pensamento não era a fase do raciocínio, porque a fase era de animal racional. Agora o raciocínio esperou a evolução natural da natureza e chegar à fase racional para então entrar em desenvolvimento. Dessa forma, este órgão da cabeça esteve paralisada a sua função na fase animal racional. Então, na fase animal racional, este órgão não tinha função, porque era a fase do pensamento, da energia elétrica e magnética. E a energia para desenvolver o raciocínio é energia racional. Assim, dentro da fase racional, o desenvolvimento do raciocínio e o extermínio do pensamento, por o pensamento ser da fase animal de origem racional. Então, a fase racional é a fase do raciocínio. E a fase do raciocínio é a fase da sabedoria completa. E sendo a fase da sabedoria completa, não há necessidade do que existiu na fase animal, que tudo tinha que aprender por viver mal, por estar sendo lapidado. Já a fase racional, a clarividência racional, atinge a tudo, e não há mistérios por saber definir tudo, conhecer tudo. É a vida consciente, positiva, racionalmente. Dessa forma, tudo está certo na vida de todos. Não há erros.
Na fase de animal, que é a fase da lapidação, para mal saber é preciso tudo aprender, e por ser uma fase em lapidação. Então, por estar em lapidação, é preciso aprender tudo o que pode, para malmente viver, por estar em estado de lapidação, e por isso na categoria de sofredores imortais, por não saber o porquê da vida, por não saber que tudo se transforma, coisa alguma se acaba. Então o animal tinha a morte como um estado de completa extinção, por não conhecer coisa alguma do seu ser. Não sabia que finda-se um corpo e degenera-se, e se transforma em outros corpos de classes inferiores. Nada se acaba. Acaba de uma forma, se transforma em outra. É uma transformação de formas de vida. É uma transformação de formas de vida, a vida não se acabou, se transforma em outra, em classe mais inferior, depois se transforma em outra, em classe mais inferior, depois se transforma em outra, em classe mais inferior, e assim sucessivamente, nada se acaba, tudo se transforma. Esse corpo seu de matéria se transforma em quê? Em micróbios, outras vidas. Depois esses micróbios se transformam em quê? Em vírus visíveis. Já se transformou em outras vidas. Depois desses vírus visíveis se transforma em quê? Em vírus invisíveis. Já se transformou em outras vidas. Depois de vírus invisíveis se transforma em quê? Incubados na energia magnética e se tornando energia, vírus energético. E a energia magnética se transforma em quê? Em outros corpos de energia elétrica e magnética. E assim se transformando sempre em corpos de vida diferentes, porque vai se degenerando, vai se diminuindo e entrando em classes inferiores. Portanto, tudo se transforma, nada se acaba. Mas o animal racional, por não conhecer o porquê que ele assim é, não podia conhecer a evolução do seu ser, como um ser em transformação de corpos de vidas diferentes, e assim indo para outras classes diferentes, porque na classe de animal racional, nunca tiveram condições de saber o porquê dessa classe de animal, por não saber como veio parar nessa classe de animal, e assim ser. O animal racional, como animal, desconhecia por completo a lei natural da natureza, de que coisa alguma se acaba e tudo se transforma em corpos de vida diferente. Como assim o sêmen, a semente de seu corpo e de sua vida, o que contém neste líquido, nesse insignificante líquido, vírus visível, enxergando por meio de lentes poderosas e vírus invisíveis, que lente alguma alcança ver o seu estado de vida. Então, nesse insignificante líquido está a semente da formação dos corpos de vida. Então, esses vírus invisíveis que vão formar os micro-organismos vão se transformar em organismos, vão se transformar em uma máquina, que é a máquina humana. Esses vírus vão se transformar em todos os órgãos que existem numa pessoa, se transformar numa pessoa humana, para ver que tudo se transforma. Uma gota de líquido, que é o sêmen, que se transformou em um corpo gigantesco de uma máquina de força elétrica e magnética, para ver que tudo se transforma. Um pingo de líquido insignificante que se transformou em uma máquina humana poderosa, elétrica e magnética. E assim como formou assim, também vai se transformar em outros corpos de vida diferentes. Com esse corpo, depois de terminar a sua adoração, se transforma em outros corpos, que são os micróbios. Os micróbios se transformam em vírus visíveis. Esses vírus visíveis se transformam em vírus invisíveis. Esses vírus invisíveis são incubados na energia magnética. A energia magnética, na formação de geração, no sêmen, na mesma composição, aquele vírus em ação para se transformar em outros corpos de vida diferentes, em corpos inferiores. Porque tudo gera a matéria pela ação magnética, pela energia, porque o vírus incubado na energia magnética, o vírus se tornou energia. Então, ele se tornando em energia, entra em formação na matéria, que é de origem elétrica e magnética. Se tornando em ação na matéria a formação de outras sementes, como o sêmen para a formação e criação de outros corpos de vida diferente. Isso é para verem que tudo se transforma, nada se acaba. Mas o animal, por não conhecer o seu verdadeiro ser, inventou a palavra morte. Então a máquina paralisava, acabava este corpo de vida que se transformou em outro. Se ele se transformou em outro, ele não acabou. Então o animal dizia, morreu.
por não conhecer a lei natural de transformação, em vez de dizer se transformou em outras vidas. Quais são as outras vidas? Os micróbios. Tudo que se transforma não morreu, se transformou em vidas diferentes. É a mesma coisa o sêmen se transformando em micróbios e vírus para a formação da máquina humana. Não terminou o sêmen, se transformou em outras vidas. Em outras vidas, por serem os seres em formação de máquina. Cada um tratando de fazer os seus micro-organismos. Uns fazem a pele, outros fazem as veias, outros fazem o coração, e assim sucessivamente, uma infinidade de vírus invisíveis. Por serem vírus magnéticos de energia magnética, energia é invisível. Esses vírus energéticos são invisíveis. De forma que o mundo deformado é de origem deformada de energia magnética e elétrica. E toda a formação e geração é feita pelos vírus da energia. São vírus invisíveis, assim como não podem ver a energia magnética, também não podem ver os vírus que são de energia magnética e elétrica. Ninguém vê a eletricidade, sente, e por isso o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E por isso os vírus aí estão, elétricos e magnéticos. Se tornam invisíveis quanto à energia. Então tem os vírus visíveis e tem os vírus invisíveis, que são os vírus de energia magnética e elétrica. Mas o animal racional nunca soube o porquê assim é e o porquê que todos assim são. Então sempre conservou, ignorando o seu estado de ser, como um misterioso, dizendo: eu sou um ser misterioso porque eu não sei o porquê de meu ser. Não sei o porquê que assim sou, não sei de onde vim, não sei para onde vou, não sei o porquê de minha vida, não sei como foi gerada a minha vida, não sei quem tudo isso fez para me gerar, não sei como, de um líquido tão insignificante que é a semente do nosso corpo, que nada se vê, a não ser uma goma, essa goma se transforma numa máquina humana. Para mim isso é um mistério. Eu sou um ser enigmático por não saber desvendar o porquê que eu assim sou. Vivo por ver os demais viverem, por todos viverem igual a mim. Ninguém sabe me dizer o porquê eu assim sou. E assim o bicho humano vivia envolvido, enrolado em tremendo mistério. Então dizia o bicho humano: essa vida é um mistério. Ninguém sabe por que ela assim é. Ninguém sabe por que todos assim são. Ninguém sabe por que aqui estamos neste mundo vivendo assim, dessa maneira horrivelmente. Não sabemos a causa de nossa vida. Estudamos tanto, mas não sabemos nada, e por isso os mistérios estão aí e ninguém sabe solucioná-los. Vivemos aprendendo a vida inteira para no fim nada sabermos. Esse alfabeto nosso, alfabeto artificial, alfabeto misterioso, se estuda a vida inteira nesse alfabeto artificial para nada sabermos. A respeito do nosso ser, ninguém sabe coisa nenhuma. Este alfabeto artificial só serviu para a lapidação do animal racional, porque quanto mais estudamos, mais sofremos. Estamos sendo lapidados por esse alfabeto misterioso, que até hoje conservou todos os mistérios sem solução, e por isso se estuda tanto para nada saber. É uma verdadeira lapidação, e por isso sofre quem diz que sabe muito e não sabe nada. Quem sabe muito sofre, quem não sabe nada sofre. É um alfabeto lapidador, alfabeto do animal racional. Então é para sentirem bem que tudo se transforma para classes inferiores. E assim, para não enxergarem a extinção dessa civilização por meio do progresso das transformações, e assim para não chegarem à extinção dessa civilização por meio do progresso das transformações para classes inferiores, o progresso da degeneração para classes inferiores e o progresso da poluição para classes inferiores, e para não chegar à extinção pela degeneração, pelo progresso da degeneração e poluição, tinha que com o tempo vir a mudança de fase. A mudança de fase pelo progresso do estado natural da natureza. Então esse estado natural da natureza foi a natureza entrando com a fase racional e terminando assim a fase de animal racional. E essa fase de racional é a fase para levar todos para cima, para o seu mundo de origem, o mundo racional, para não irem para baixo, para as classes inferiores, e vir com o tempo a extinção dessa civilização. Então chegou a fase racional para levar todos
para cima, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Essa é a fase recuperadora e salvadora do animal racional, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E a fase animal racional foi a fase do desenvolvimento do pensamento, do livre pensador, do livre sonhador. A fase da intuição, a fase da espiritualização, a fase espiritual, a fase do desenvolvimento do pensamento, a fase do desenvolvimento das experiências, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento das intuições, do desenvolvimento das inspirações, do desenvolvimento da comunicação com os seus habitantes espirituais, do desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, e daí pelo desenvolvimento do pensamento, uma infinidade de criações novas na Terra, de invenções, de descobertas, com o desenvolvimento do pensamento, mas somente da fase de animal. Com o desenvolvimento do pensamento, surge então tudo de bom aparentemente, sim que tudo é aparência e por isso se acaba, tudo de bom e tudo de ruim. Com o desenvolvimento do pensamento, desenvolveu o pensamento magnético e surgiram os males. Com o desenvolvimento do pensamento elétrico, surgiu então o bem aparente, porque tudo é passageiro na vida da matéria, porque tudo se transforma. Desenvolver os males do pior possível com o desenvolvimento do pensamento, desenvolveu o bem passageiro, o bem aparente, desenvolveu as ruínas e o desequilíbrio, por serem livres pensadores. O pensamento é falho, por o pensamento ser dessas duas energias elétrica e magnética. Por serem deformadas, são duas energias inconscientes, por serem deformadas. Por serem inconscientes, o pensamento não tem equilíbrio. O livre pensador fica às vezes até perturbado de tanto pensar. Tem ocasiões que o pensamento até perturba e desregula e adoece mentalmente. O pensamento não regula, porque o pensamento está ligado a essas duas energias, elétrica e magnética. O que não regula não é certo, e o que não é certo é assim, inconsciente. É sim inconsciente, devido a estar aí nessa categoria de animal, vivendo mal, por não saber coisa nenhuma a respeito de seu ser, e assim vivendo sem saber porquê. E quem vive sem saber porquê, só tem que penar e sofrer, porque vive sem saber por que está vivendo. Não tem noção alguma do porquê de sua existência, do porquê de sua vida. Vivendo nesse estado de inconsciência, à mercê das experiências, experimentando tudo para ver se acerta ou não. Nesse estado de desequilíbrio, nesse estado inconsciente, por isso vivendo de experiência em experiência sempre, para ver se acerta ou não. Por viver assim, desta forma, tinha que ir caminhando para um desequilíbrio total, por não conhecer o certo de coisa alguma. Então, por não conhecer o certo de coisa alguma, nunca que podia equilibrar coisa alguma. Dessa forma, o desequilíbrio sempre aumentando, até chegar a um ponto insuportável. Tudo isso porque ninguém nunca soube o porquê deste mundo, nem o porquê de sua vida, nem o porquê que existe neste mundo. Então pergunta, o porquê que eu existo neste mundo? Ninguém sabe dizer. Então, por não saber o porquê existe neste mundo, julgava a vida ser esta mesma. Então a vida é esta mesma, porque você não sabe o porquê vive. Também não sabe se a vida é essa mesma. Dessa forma, muitos, por assim viverem, desanimando de viver e outros enlouquecendo, por nada saberem a seu respeito, de uma vida que não sabe o porquê dela. Assim a fase animal racional, que não podia ser de outra maneira, por ser uma fase em lapidação de todos, até que chegasse a fase racional, para a recuperação do animal racional. Para o animal, então, saber o porquê que ele estava numa categoria de animal. Agora a fase de recuperação de tudo e de todos, da mudança de todos, de animal racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, mudando todos para o seu verdadeiro mundo. E assim até que chegou a forma do animal racional se encontrar, saber o porquê que estava nessa categoria de animal racional, a saída do animal de origem racional, dessa categoria em que estava, que para o animal não tinha solução, e do maior triunfo angelical do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A categoria era péssima, da mais pesada possível e insuportável de sustentar, porque ser animal é viver mal. Irei finalizar por aqui, porque esse capítulo é longo, mas amanhã darei continuidade. Então, muito obrigada a você que está aqui.
Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, para que mais pessoas saibam que somos de outro mundo e como que nós vamos voltar ao estado natural de pureza através do desenvolvimento do raciocínio, que se trata da desmaterialização do habitante do mundo racional que está na glândula pineal. Então, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!